eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? É um privilégio eu e a minha família estarmos aqui. Obrigado, pastor Eliezer, que nos trouxe. Meus irmãos, eu e minha esposa, nós trabalhamos com povos isolados na Amazônia. Nós trabalhamos fazendo contato com esses povos em regiões remotas, áridas. Trabalhamos com tradução da Bíblia na língua desse povo. Esse povo especificamente, nós vamos passar um vídeo para vocês verem, que é o vídeo número 1. Trabalhar com a tradução, primeiro você tem que aprender a língua, conhecer a cultura daquele povo e depois criar a língua daquele povo, que é uma língua ágrafa. E depois você tem que alfabetizar o povo a ler aquilo que eles já falavam. Então essa tem sido o nosso trabalho. E pela graça de Deus nós estamos finalizando o Novo Testamento, especificamente a minha esposa. E em 2016 nós começamos também a traduzir a Bíblia para uma outra língua. Esse povo, quando nós chegamos, irmãos, eles é um dos grupos mais violentos da América Latina, chamados Cabeças Rachadas. Nós temos muitas fotos, eles degolando pessoa, eles abrindo a pessoa no meio. Mas hoje eu quero apresentar um povo que Deus alcançou pelo seu amor e Deus está transformando esse povo. Então eu gostaria de passar o primeiro vídeo, meu irmão. Não sei onde é que é, ali, né? Pode olhar aqui. Eu estou olhando ali. Primeiro vídeo, isso. Tudo começou há 52 anos atrás, com 2 missionários americanos. Eles não tiveram êxito. E 45 anos depois, eu e Betânia conseguimos chegar no meio desse povo. São 2 horas de voo saindo de Boa Vista, Roraima, subindo o rio Arariquara, já na fronteira com a Venezuela. Essa é uma pista muito pequena, 420 metros. E hoje nós estamos com 4.600 crentes em 25 aldeias que nós trabalhamos. Esse é um dos nossos trabalhos, irmãos. Isso é uma lanterna, mas ela é uma Bíblia em áudio. Então ali já tem o Novo Testamento, é outro modelo de Bíblia. E aqui nós também dublamos já o filme Jesus na língua desse povo. São projetores solares, tudo é carregado no sol. E eles estão assistindo o filme Jesus. Nós temos os próprios missionários indígenas, é uma organização indígena que nós representamos. Então eles viajam 2, 3, 4 dias, 5 dias no meio do mato, 6, 8, para levarem a palavra de Deus no meio daqueles ainda que não conhecem Jesus. E nós começamos em 2013 a sentir uma explosão de conversão. Essa mulher está dizendo, no passado nós conhecíamos o bem, mas nós preferimos fazer o mal. Eu sou um assassino, matei muita gente. Mas o que eu vi e ouvi, eu quero pegar essa palavra. Aqui são 162 novos irmãos que eu estou batizando. Na beira do rio Arariquara, existe um avivamento no meio da selva, irmãos. Existe um derramar da graça de Deus no meio dos nativos. São em várias aldeias que nós trabalhamos. Temos batizado aí quase 1.000 pessoas. Deus tem se movido. Esse daqui é um dos missionários que tentou fazer contato com eles há 52 anos atrás. Essa é a igreja que a Betânia plantou numa região. E aí nós encontramos esses 2 americanos vivos, trouxemos eles ao Brasil e dissemos, nós queremos mostrar aquilo que Deus está fazendo. Aqui é uma escola que a Betânia plantou, a igreja. O Joãozinho e o Cobrinha preparando os projetores solares que são dentro dessa mochila. Então eles viajam para compartilhar a palavra de Deus.
Meus irmãos, Deus, Ele tem pressa. Deus está se movendo no meio da selva, em lugares aonde provavelmente ninguém gostaria de, talvez ninguém poderia chegar para pregar a palavra de Deus. E nós usamos, irmãos, esses aparelhinhos. Isso aqui é uma Bíblia solar já na língua. Esse é um outro modelo. Isso aqui ele é lanterna. Ele é em português e aqui está na língua Waiwai. Mateus capítulo 1. Livro da geração de Jesus Cristo. Tá, Jesus Cristo está no Uma lanterna. Pega a rádio, a gente pode botar mais estudo bíblico, pode botar louvores. Esse é um outro para mais pessoas. Tudo carrega no sol, viu, irmãos? Mateus 1. Jesus Kristo ai, engkau buku noi, ina do bahilo kuwi, tu buku mak. Jesus Kristo ai, engkau Davi kaya na buku mak. Davi ai, Essa é numa língua, mas aqui nós temos outra língua. Mateo, né? Jesus Cristo ama faregoia no veitinha. Meus irmãos, e a coisa mais linda, eles estão durante o dia na sua roça, plantando a roça, e eles estão ouvindo a palavra de Deus. Nós subimos as cachoeiras com eles, e eles estão ouvindo a palavra de Deus. Eles estão pescando, 6 horas da tarde, cada um na sua canoa, com a sua família, e eles estão ouvindo a palavra de Deus. A palavra de Deus não é o missionário, não somos nós, mas é a palavra de Deus no coração desse povo. Há alguns anos atrás, nós estávamos plantando igreja numa região, irmãos, e para doar essa Bíblia, hoje é dia da Bíblia, né? E nós não podemos simplesmente sair dando isso para as pessoas, então as pessoas decoram. Eu estou falando com o povo da oralidade, não é o povo da escrita, então é muito fácil eles decorar quantidades e números imensos de versículos da Bíblia. Então, por dia e durante o mês, cada dia eles têm que decorar no mínimo 7 a 13 versículos. E no final do mês eles têm que recitar todos esses versículos para que a gente possa dar uma Bíblia para eles, né? Mas eu me lembro de 2 crianças, os pais não eram crentes, eles remavam 2 horas a favor da correnteza até a comunidade onde nós estávamos no Rio Negro, aprendiam e remavam 3 horas contra a correnteza, subindo o rio, para chegar na sua comunidade. Num daqueles dias, aquelas crianças, que os pais não eram crentes, eles, na volta para casa, eles esqueceram um versículo. E as crianças não contaram conversa, remaram de volta, chegaram à noite chorando na nossa comunidade, chorando porque eles não iam ganhar a Bíblia, chorando porque seus pais iam bater neles. E ali rapidinho ensinamos, ligamos o motor de popa, fomos até os pais estavam bravos conosco, contamos a história. 30 dias depois, irmãos, no dia da entrega da Bíblia, que aquelas crianças estavam recebendo as suas Bíblias, seus pais estavam aceitando a Jesus como seu Salvador. O que eu quero dizer para você, se colocar de pé e abra a sua Bíblia nessa noite. É muito importante você ter sua Bíblia em papel, no tablet, no celular, eu não sei, no seu smartphone. Mas uma coisa interessante, não perca a palavra de Deus na volta para a sua casa nessa noite. Apocalipse no capítulo 5, queridos irmãos. Versículos 1 ao 12. Apocalipse capítulo 5, versículos 1 ao 12.
Diz assim a palavra do Eterno: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono o livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e dele desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono Versículo 6. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, entre os anciões de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como os 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro, cheias de incenso, que são a oração dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos. Porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reinos e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciões, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e o louvor. Amém, queridos irmãos? Queiram sentar-se, queridos. Meus irmãos, o contexto aqui nos mostra que um cristão, em meados do 1º século, ele foi preso por seu testemunho em fé em Cristo Jesus. Esse cristão, ele foi preso pelos romanos, foi enviado para trabalhar como escravo nas minas de César, em uma ilha pouco habitada, uma ilha perigosa, com muitas cavernas, conhecido como a Ilha das Serpentes, de maior nível de veneno que tinha, totalmente letais. Ao fim da sua vida, aquele homem já doente, anêmico, semicego, ele não esboçava mais nenhum perigo ao Império Romano. Então ele foi liberto para que ele pudesse morrer em algum canto daquela ilha. E certamente aquele cristão, ele refugiava-se em algumas cavernas. Em uma daquelas cavernas, esse cristão, dessa história, ele orou a Deus e pediu-lhe uma visão. O nome desse homem é João. O nome daquela ilha chama-se Ilha de Patmos. E a visão que Deus lhe deu foi sobre o livro de Apocalipse. Por isso que o livro de Apocalipse, em português, ele tem um sentido escatológico de últimas coisas. Mas em inglês, revelation quer dizer, dá-nos a ideia de descoberta ou revelação daquilo que está oculto. Mas no grego, apocalipso, ele significa simplesmente trazer à tona aquilo que ainda está encoberto. Mas no capítulo 5 que nós lemos, meus irmãos, é revelado para João o que eu quero aqui tratar com os irmãos, sobre a tríplice missão. No capítulo 5 nós encontramos 3 missões: a missão de Deus,
a missão de Cristo e a nossa missão. No verso 1, queridos irmãos, que nós lemos, nós encontramos a missão de Deus. E no verso 1 nós encontramos que a missão de Deus, após Ele ter criado todas as coisas, após Ele ter colocado as coisas no seu devido lugar, Ele se senta num trono, e daquele trono a missão dele foi governar soberanamente sobre todas as coisas. Mas nesse versículo 1, nos revela que esse Deus, daquele trono, ele coloca-se de pé, e na sua mão direita, a Bíblia diz que ele segura um pergaminho. No nosso contexto é um livro, e o nome daquele livro chama-se História da Humanidade. Naquele livro, meus irmãos, está a minha história, a sua história, a história dessa igreja, a história dos cabeça rachada que vocês viram. Meus irmãos, e diz o texto que a história é completa, porque aquele livro está escrito por dentro e por fora, e ele é todo selado com 7 selos. Isso quer dizer que os nossos caminhos, isso quer dizer que os nossos desejos, meus irmãos, estão seguros na mão de um Deus que reina soberanamente. Um Deus que está entronizado entre os querubins com a sua história na mão direita. A sua história ninguém pode tocar, Satanás não tem poder para tocar a sua história. Porque está na mão direita de um Deus que controla o incontrolável, viu, queridos irmãos? Fica claro aqui no verso 1, na visão de João, que a missão de Deus é reinar, governar soberanamente. Meus irmãos, quando nós olhamos para a história dessa igreja, há sobressaltos, há surpresa. Entretanto, Deus jamais se surpreendeu por coisa alguma. Deus não tem medo de nada. O coração de Deus não bate acelerado por coisa alguma. Ele não se surpreendeu com aquilo que nós vestimos, com a nossa oralidade. Ele não se surpreende com a beleza desse lugar. Ele não se surpreende com a beleza da juventude que cantou. Ele nada surpreende Deus, queridos irmãos. Porque na realidade Ele é o dono da história. Ele não muda. Ele é Senhor absoluto que reina soberanamente. Ele é apresentado aqui neste versículo 1 como o Senhor da nossa história, da nossa vida, da sua igreja, da sua família. Independente de como você chegou aqui nessa noite, talvez abatido, cabisbaixo, talvez o problema nesse ano já chegou na sua família, lhe abateu, mas deixa eu te falar uma coisa, Deus não perdeu o controle dessa história. Ao contrário, esse Deus está no controle de todas as coisas, queridos irmãos. É um Deus, meus irmãos, que não se assusta, Ele não se impressiona com nada, pelo contrário, é um Deus que está presente aqui, está presente na sua vida, na caminhada da sua família. É o Deus que controla, um Deus que conduz, um Deus que anda, um Deus que conversa, um Deus que pacifica, um Deus que olha além do horizonte. É um Deus que transforma até o mal em bênção para nossas vidas. Meus irmãos, e se isso é verdade, o que a palavra de Deus diz, e eu creio na palavra de Deus, uma resposta bíblica e simples para o nosso coração é descansar e ter paz verdadeiramente na segurança do Senhor. Nós sabemos do gigante ali fora, nós sabemos do problema que temos, nós sabemos dos inimigos que estão aí. Talvez nós não sabemos de muita coisa, mas Ele sabe de tudo isso e Ele realmente cuida de nós. É um termo do grego que quer dizer pleroforia, quer dizer que nós lidamos realmente com a verdade soberana de Deus. Meus irmãos, se isso é verdade, nós podemos, após esse culto, passar talvez naquele restaurante, naquela lanchonete, eu não sei, voltar para a nossa casa
se jogar naquele travesseiro, conversar com a nossa alma e dizer: descansa, ó minha alma, no Senhor, porque eu sei que tu cuida de mim. Meus irmãos, é muito fácil pregar para os irmãos. O difícil é eu pregar para a minha alma no momento da angústia. Nós precisamos, como crente, aprender a pregar para nós. No momento da adversidade, no momento do problema, dizer: aquieta-te. Davi, no dia da angústia, entrincheirado, inimigo lá fora, ele sabia que não tinha chance nenhuma, mas ele sabia que tinha um Deus que controlava o incontrolável, e Davi pregou para ele, falou com a sua alma, diz: descansa, ó minha alma, no Senhor, porque eu sei que tu cuida de mim. Meus irmãos, ele conseguiu dormir, e quando ele acordou, a vitória foi certeira naquele lugar. Meus irmãos, vamos descansar no Senhor. Há muitos anos que nós trabalhamos com os povos indígenas. Mas, irmãos, no ano de 2012, era despedida do campo missionário de uma região, e eu estava batizando 32 novos irmãos. Eu tenho tudo isso filmado. E de repente 5 guerreiros, inimigo da aldeia onde nós trabalhávamos, chegaram e eles entraram na fila do batismo. Meus irmãos, e eu com medo, como pastor daquele lugar, você não vai perguntar para o inimigo que entra na fila do batismo se ele quer Jesus. Eu batizei os 5 irmãos, agora eram 37. Levamos eles para nossa casinha. Nós não tínhamos comida, nós tínhamos uma comida chamada chibé. O que é chibé? Água com farinha e o tal de galacã. O que é galacã? Cabeça de galo, ou seja, é muita pimenta com sal. Levamos eles para a nossa casinha, ficamos mais de 3 horas avaliando a língua, quem eles eram, de onde eles vieram. Depois nós colocamos eles no aviãozinho, eles diziam para cá e sobrevoa, e daqui a pouco encontramos a clareira, a região aonde eles viviam, onde vocês viram o aviãozinho pousando. E antes de eles ir, vendo a minha esposa falar a língua fluente dos Yanomamis, dos outros Yanomami que nós estamos finalizando o Novo Testamento, eles falaram: você será meu irmão mais velho, ela é a nossa irmã mais velha, e nós queremos um dia só vocês dois. Isso era 2012. Em abril de 2013, irmãos, ouvimos falar que houve uma guerra e uma tribo foi morta naquela região. Fomos ver a aldeia daqueles 5 que massacraram uma outra aldeia inteira. Nós trabalhamos em região de conflito étnico. Outubro de 2013, o Jornal Nacional noticiou que houve um grande massacre contra os garimpeiros naquela região. Fomos ver a aldeia daqueles 5, haviam massacrado muitos garimpeiros. 18 dias depois, irmãos, eu e minha esposa estávamos dentro daquele aviãozinho. A minha mente funcionava assim: vão me matar, vão violentar sexualmente minha esposa e depois vão matar ela. Meus irmãos, e aquelas 2 horas de voo sobrevoando o rio Arariquara, foi um tormento. Conseguimos pousar. A pista de garimpeiro, mais ou menos 420 metros. E o avião saiu, foi embora. A missão disse: Paulo Nunes, nós vamos lhe dar 4 dias, e daqui 4 dias nós vamos enviar socorros para vocês. Meus irmãos, e eu estou assustado. Eu dei as mãos, eu e minha esposa, e 3 nativos falando de língua diferente, sozinho naquela pista, e fomos orar. Ouvimos um estalo no mato. Quando levantamos a vista, nós estávamos envoltos de 900 pessoas. Nós não encontramos eles nos encontraram. Eles estavam armados, eles estavam com cartucheira, cordão de ouro, eles estavam com muita roupa, tablets e celulares dos garimpeiros. Nós estávamos no foco da chacina. Víamos os buracos com aqueles canos azul que os garimpeiros utilizavam, placas solares. Meus irmãos, eu me desesperei. E a minha esposa, eu coloquei na frente, ela fala melhor a língua, ela é a tradutora. Eu disse: meu amor, fala alguma coisa. Enquanto ela falou, veio um rapaz seminu, e ele falou correndo e disse: Deus, sim, Jesus Sachimburema. Ele falou o seguinte: Deus realmente está enviando vocês para nós. E aí eu me alegrei, tirei a minha digital, esqueci de desligar o flash, e eu
saquei uma foto, irmãos, e foi o período mais crítico, porque um flash, numa multidão de recente contato, que nunca havia visto pessoas diferentes, ele se arma e vem, eu imagino que era o último momento. Eu havia esquecido que o Deus controla o incontrolável. Eu havia esquecido que Deus é o dono da nossa história. Eu havia esquecido que a minha história, a minha vida está na mão direita de um Deus que reina soberanamente, e Ele está entronizado entre os querubins. E aí passa uma velha e fala: Deus, sim, Jesus Sachimburei, irmão, Deus enviou vocês para nós. Meus irmãos, quando eu achava que não havia mais nada para nós fazermos, no meio daquela multidão, nós ouvimos vozes. Lembra dos 5 que havia batizado há um ano atrás? Era aqueles 5 sorrindo e falaram: hoje não é dia de morte. Essas são as pessoas que nós convidamos. Essas são as pessoas que dizem que nós não viemos da onça, nós temos um Criador. Essas são as pessoas que dizem que existe um Criador para nós. Todo mundo vai embora, irmão. Ficamos com aqueles 5, combinamos com o avião agora, e buscar mais 5 crentes até o Palimiú, era mais 5, depois mais 5, nós éramos 15, caminhamos um pouquinho. O culto começou às 14 horas do dia 9 de novembro de 2013. No domingo eu estava batizando os primeiros 162, no terceiro dia. Na segunda-feira, antes do aviãozinho sobrevoar para ver se nós estávamos bem, nós começamos o processo de plantio de igreja. Hoje o filme que vocês viram, vocês estão vendo ali 4.600 crentes em 25 comunidades isoladas que nós demos assistência. Meus irmãos, Deus está se movendo. Sabe por quê? Porque a história é de Deus. O versículo 1 diz que a nossa história está na mão direita de Deus, e a missão de Deus aqui nesse texto é reinar, queridos. A partir do verso 2 ao verso 4, se você for acompanhar, existe uma crise no céu. O livro está na mão direita de Deus, entretanto ele está fechado, e ninguém era digno de abri-lo. Em um contexto bíblico judaico, livro fechado significa história não resolvida, porque ainda não fora revelada. O versículo 3 diz que ninguém era digno de abrir, de dar resposta às vidas pequenas e às grandes histórias humanas daquele livro. Versículo 4 diz que João se desespera, ele chora muito, porque ninguém foi achado digno de abrir aquele livro, nem mesmo de olhar para aquele livro. No versículo 5 diz que um ancião, ele precipita-se, e ele fala para João: João, para de chorar. Eis aí o leão da tribo de Judá. João agora ele para de chorar, o texto diz que ele se alegra, ele procura por aquele poderoso leão, queridos irmãos, mas ele não encontra aquele poderoso leão. Meus irmãos, mas ele encontra um cordeiro, e aquele cordeiro era digno. No versículo 6 em diante, nós encontramos a segunda missão revelada para João nesse texto. A primeira missão é a missão de Deus, que é reinar. A segunda missão não é mais de Deus, mas agora fala da missão de Cristo. E a missão de Cristo aqui, que é o Cordeiro Jesus, é pagar o preço por mim e por você. Quem paga o preço por mim não é o pastor Timóteo Ramos, que é meu pastor, não. Não é a confradege. Não é a minha igreja, queridos irmãos. Quem pagou o preço por mim foi Cristo. Perante ao caos no meio daquela tribo tão violenta, os cabeças rachados. Quando começamos a pregar, eles entenderam que Cristo havia pago o preço por eles. O versículo 6 nos diz que Cristo está de pé, tinha aparência de morto, mas está de pé. Jesus está vivo, meus irmãos. Ele está vivo. O centro do ministério de Cristo, queridos irmãos, não foi o seu nascimento. Meus irmãos, o centro do ministério de Cristo foi a sua morte.
O centro do ministério de Cristo foi a sua morte, e na sua morte, queridos irmãos, que nós obtemos perdão e vida eterna. O centro do ministério de Cristo não foi na sua encarnação, nem na sua ressurreição. Em João capítulo 19, versículo 30, ele ali, pregado na cruz do Calvário, a sua penúltima palavra, ele bradou: está consumado. Literalmente uma expressão do grego que quer dizer tetelestai, quer dizer o carimbo real colocado sobre o recibo de compra, dizendo que aquela pessoa foi comprada pelo mais alto preço e ninguém jamais pode requerer novamente a escravidão daquela pessoa. Tetelestai diz mais que o preço literalmente foi pago. E diz mais: a cédula de acusação contra nós foi rasgada. Satanás não tem como nos acusar, queridos irmãos. Porque Cristo que pagou o preço, e preço de sangue. Agora eu faço uma pergunta para o nosso coração. O que nos assegura a vitória? Baseado em que nós estamos aqui nessa noite, queridos? Por quê? Qual foi a motivação que lhe trouxe a esse lugar? Será que foi para ver o indígena falar? Sou indígena do Alto Rio Negro. Será que foi para ver um coral? Meus irmãos, no verso 5 diz que o cordeiro está de pé, tinha aparência de morto, mas ele está de pé. Jesus está vivo. Esta é a maravilhosa experiência que nós precisamos ter, que Cristo realmente está vivo. No versículo 9, queridos irmãos, nós encontramos 4 seres viventes, 24 anciões, milhares e milhares de anjos que estão milhares e milhares de anos perante o trono, e nesse dia eles estão inspirados, meus irmãos. O versículo diz que eles entoavam um novo cântico. Olha, irmãos, era um novo repertório, um novo cântico, que eles criam naquele dia, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos. Nesse versículo 9, Cristo então com seu sangue compra homens de toda língua, toda tribo, todo povo e toda nação. O africano distante, o indígena no meio do mato, que vocês viram agora, o vizinho ao lado da sua rua, quem pagou o preço foi Cristo. Toda língua, expressão do grego glose, classificação linguística. Toda tribo, classificação familiar. Todo povo, classificação racial. Toda nação, classificação étnica. Foi Cristo que pagou o preço por todos os segmentos sociais humanos. Se você é salvo por Cristo, nós pertencemos a Ele. Ele pagou o preço por mim. Sabe o que é isso, queridos irmãos? Sabe o que é ver uma tribo matando, esquartejando, degolando, abrindo os outros? E agora ver aquela tribo, 4.600 pessoas dobradas aos pés de Jesus nas nossas conferências. Sabe o que é andar 8 dias no meio do mato, vendo o que Deus está fazendo no coração, na selva do Amazonas, meus irmãos? Jesus pagou o preço, queridos irmãos. Esta é a maior mensagem de toda, irremediavelmente, que o preço realmente foi pago. Nós somos livres. Meus irmãos, tinha um moço lá chamado, eles têm nome, orelha de porco, cobrinha, siribum. Então a gente põe nome para eles, e esse rapaz botou o nome de Nelson. Ele era um rapaz assassino, já havia matado 29 pessoas. Ele era assassino naquela região, todo mundo tinha medo. E eu comecei a pregar, minha primeira pregação, no primeiro contato com eles disse assim: Jesus já esteve no meio dos Yanomami. E ele me olhava ali, todo mundo dizia: não, ele nunca esteve aqui. E eu fui discorrendo em termo cronológico, do velho ao novo, e apontando sempre para Cristo. E um dia, no primeiro dia, aquele rapaz me encarava muito. E sempre que eu pregava, combatia o pecado, e ele me olhando,
E teve uma tarde que eu estava pregando e disse assim: todos os seus atos você terá que prestar perante Deus, claro, falando na língua, no termo da língua. Aquele rapaz se levantou, saiu correndo, eu fiquei olhando, ele foi embora. Numa tarde, depois do batismo de tarde, eu resolvi fazer um apelo, mais um apelo, porque já tinha 400 pessoas já tinham ido a Jesus no segundo dia, então no terceiro dia estava batizando 162, e no domingo à tarde resolvi fazer um apelo. E ninguém veio naquele apelo. E o Nelson chegou, sentou acocorado, porque na cultura desse povo eu não falo como eu falo com uma plateia. Digamos que o pastor que chegou aqui é o presidente, eu vou falar para ele, e é acocorado, chama Waiamu, troca de formação, vou dizer, olha, em forma de cântico, igual o latim, Jesus chegou, transformou, fez isso, aí ele vai repetir em voz alta em toda a plateia. Então uma pregação dura no mínimo 4 horas. O culto, irmãos, dura assim umas 6 horas. Eles cantam, eles pulam, você prega, eles repetem. Eu falo do povo da oralidade, não é da escrita, porque se passar 9 horas daqui a gente vai apedrejar o pastor, não é verdade, irmão? Porque nós somos da escrita, na oralidade não, nós estamos aprendendo aquilo que Cristo quer dentro da nossa cosmovisão. Meus irmãos, e aquele rapaz está ali, eu tenho isso no outro filme, ele se levanta e ele começa a dizer: seu velho, sua velha, por que vocês não querem pegar? Porque lá não é aceitar geleia, é pegar a palavra de Deus, é carregar essa palavra, viver e transmitir essa palavra para o próximo. É isso que é na língua. É deixar Deus arrancar, o perdão é deixar Deus arrancar o mal que eu fiz para o meu irmão, né? E aí ele é liberto, porque eu liberei perdão e Cristo arrancou de mim todo o mal que eu fiz contra ele. Nelson disse assim: vocês sabem o que ele fez comigo dessa manhã? Eu fiquei assustado. O que aconteceu com o Nelson? De manhã, 6 horas, ele desceu para tomar banho. Irmãos, nós somos assembleianos, nós cremos em revelação, amém, irmãos? Amém, graças a Deus, porque já tem igreja que não crê mais. Jesus se revela para ele na beira daquele riacho, onde vocês viram o batismo, embaixo daquela árvore, começa a falar com o Nelson. Nelson aceita, pega Jesus e volta crente. Isso de manhã, agora à tarde ele está fazendo o apelo no meu lugar, vem 40 pessoas a Jesus. Meus irmãos, ore pelo Nelson. Esses dias depois da pista onde vocês viram, eu andei o dia inteiro subindo montanha, descendo montanha, até chegar numa aldeia que eu ainda não conhecia. Ali encontrei 300 crentes que estavam me esperando e trazendo todos aqueles que eles já haviam ganhado para Jesus. E eu encontrei o Nelson naquele lugar. Eu disse: Nelson, o que você está fazendo tão longe do meio da tua comunidade? Ele disse: Paulo Nunes, eu não posso voltar para lá. Eu matei muita gente, tenho muitos inimigos. Eles vão querer me matar. E se eles quererem me matar, eu vou reagir. E eu posso matar alguém. Só que eu quero morar com ele. Eu não quero mais matar ninguém. Então eu estou cada vez mais me isolando na selva, e por onde eu passo eu vou pregando a palavra de Deus, e aqui estão os frutos daqueles que nós estamos evangelizando. Ore pelo Nelson, queridos irmãos. Ele entendeu que, assim como João teve aquela visão no versículo 6 em diante, que foi Cristo que pagou o preço por ele. Meus irmãos, no versículo 12, no versículo 10 em diante, nós encontramos uma multidão dos santos. No versículo 11 e 12, nós encontramos uma multidão de anjos, seres viventes, os 24 anciões ao redor do trono, e a Bíblia diz que eles estão proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro de receber. E aqui no versículo 12, queridos irmãos, não fala mais na missão de Deus, que é reinar, e não fala na missão de Cristo, que é pagar o preço. Aqui está falando da minha, da sua, da nossa missão. Diz assim: digno é o Cordeiro de receber. Aqui está a terceira missão, é o cerne da nossa missão. E a nossa missão aqui, no versículo 12, fala que é servir o Cordeiro Jesus com tudo aquilo que nós temos. Essa é a nossa missão. Meus irmãos, a nossa primeira missão não é proclamar o Evangelho. A nossa missão não é se expandir. A nossa missão, como cristão, nós precisamos, em primeiro lugar, morrer em Cristo Jesus.
jogar fora essa carnalidade que nós temos. Seres humanos, nós somos pecadores demais. Se nos desglorificarmos de nós mesmos, para que Cristo seja glorificado em nós, queridos. Nós precisamos, como a primeira missão, precisamos morrer em Cristo Jesus. Meus irmãos, aqui no versículo 12, nós encontramos 7 elementos que o Cordeiro Jesus receberá. A pergunta é: receber de quem? Quem vai dar a ele? De quem ele vai receber? Nós encontramos aqui 3 elementos antropomórficos, ou 3 elementos teocráticos divinos que o Cordeiro ele recebe, só Deus pode dar isso. O primeiro elemento aqui fala de poder. O segundo elemento é honra. O terceiro elemento é glória. Só Deus que pode dar para o seu filho isso. Mas nós encontramos nesse versículo os 4 elementos antropomórficos, humanos, que o Cordeiro Jesus quer receber de mim e de você. E o primeiro elemento aqui que ele quer receber de mim, queridos, fala-se de riqueza. Riqueza é uma expressão do grego que quer dizer ploto. Isso quer dizer que os nossos reais, ouros e prata, têm como função prioritária servir o Cordeiro Jesus. É por isso que existe o dízimos e oferta, meus irmãos. Está nesse texto, isso foi revelado para João. O dinheiro que nós ganhamos, honestamente pelo nosso trabalho, nós precisamos aprender a administrar esse dinheiro. Por isso que nós não podemos gastar com qualquer coisa, queridos. Mas ele tem função prioritária, servir o Cordeiro Jesus. Muita gente aqui, eu sei que já assistiu o filme Terra Selvagem, não foi? Sei que o pastor, alguém que foi. O filho daquele que foi morto, de um dos 5, quando eu vou para os Estados Unidos, eu ficava na casa dele em Orlando, chamado Steve Vicente. Foi ele, se tornou um homem tão rico, que ganhou a tribo que matou o pai dele. Foi ele que deu o primeiro aviãozinho que nós tínhamos, irmãos. E foi ele que projeta essas Bíblias solares em áudio. Porque ele entendeu, queridos irmãos, que toda a sua riqueza tinha como finalidade principal servir o Cordeiro Jesus. O segundo elemento que o Cordeiro Jesus quer receber de nós fala de sabedoria. O termo do grego, sófia, que quer dizer e aponta para a nossa inteligência humana, capacidade de nós processarmos e raciocinarmos. A nossa inteligência não é só para ter uma promoção no emprego, ou para passarmos no vestibular, mas é, sobretudo, para servir o Cordeiro Jesus. Meus irmãos, um cara que projeta um negócio desse, a prova d'água, vai para a mão do nativo e funciona anos e anos. E os americanos vieram esses dias nos visitar, e houve um artigo nos Estados Unidos baseado no nosso trabalho, e estava escrito aquele artigo, em inglês estava escrito assim: os homens da pedra, eles utilizam melhor a tecnologia para o reino de Deus. Olha o título daquela matéria que saiu nos Estados Unidos, baseado no trabalho que nós fazemos, irmãos. Você já percebeu que quando a gente entra no grupo de WhatsApp, grupo de orar, começa até bem. Na terceira semana vem a piadinha. Na quarta começam os vídeos diferentes. E a gente ri e participa disso. E a gente esquece que o nosso celular a gente podia usar para o reino de Deus, ouviu, irmãos? Está com o filme Jesus ali. Entrou naquele ônibus. A pessoa deu a abertura. Eu quero falar de Cristo. Está aqui, eu não sei falar, mas grava. Pede para o seu pastor gravar uma mensagem e passa para aquela pessoa. Queridos irmãos, a nossa inteligência é sobretudo para servir o Cordeiro Jesus. O terceiro elemento que ele quer receber de nós, aqui fala força. É uma expressão do grego que fala do nosso suor físico, da nossa musculatura do corpo, da nossa energia. Meus irmãos, eu morei em Israel por 1 ano. O pastor sabe
um pouco da minha vida, ele e a esposa dele, porque viram os vídeos hoje. Meus irmãos, e nesse contexto que João está tendo essa revelação, ele está dizendo o seguinte: é por isso que o nosso corpo é santo, a gente não pode comer porcaria, viu? Nós temos que zelar por aquilo que é dele, nós somos templo, morada do Espírito Santo. É por isso que eu devo estar decente, vestido meu corpo decentemente. E aqui fala que o nosso sor físico, a nossa musculatura, tem como função prioritária servir o Cordeiro Jesus, irmão. Mas vocês já viram que no dia que o pastor convoca para pintar a igreja, a gente não quer vir? Vocês já perceberam que no dia que chove, a gente não vem para o culto? E se não vier aquele pregador naquela conferência ou aquela cantora, a gente também não vai, sabe por quê? Porque nós não temos compromisso nem com o reino de Deus, nem com o dono do reino e nem com nós mesmos. Não, porque a igreja fica numa ladeira e eu não vou, eu vou cansar, vou chegar suado, então eu não vou. Meus irmãos, você sabe o que é remar 3 dias contra a correnteza, para tirar madeira, serrar, espero que não tenha ninguém do Ibama, serrar no motosserra, depois ter que carregar, botar numa canoa pequena, que só cabe 5, remar e deixar e construir no meio do mato, irmão. Nós precisamos gastar o nosso corpo, sobretudo, para o serviço de Cristo Jesus. Concluindo, o último elemento aqui registrado que ele quer receber de nós é o louvor. É uma expressão do grego logos ou logia. Mas nesse contexto que é revelado para João, não está falando dos cânticos litúrgico, congregacional, não está falando da harpa cristã, não está falando nada disso. Nesse contexto ele está falando sobre palavras. Como é que nós estamos usando os nossos lábios, irmãos? Lá no ambiente onde eu trabalho, como é que eu estou usando meus lábios? Na escola onde eu estudo, como é que eu estou usando meus lábios? Eu sou obreiro, sou o vice-presidente da igreja no Tempo Central em Manaus, da Confradege. E aí eu participo de reunião de obreiros. E o vice-presidente, irmãos, é aquela pessoa que ouve tanta coisa, mas que o chefe não pode ouvir. E quem mais fala do líder é o obreiro. Como é que nós estamos usando meus lábios na reunião de obreiro, meus irmãos? Será que é para glorificar a Deus, para exaltar a Deus? Ou como se diz no Amazonas, nós estamos metendo a peia no nosso pastor? Meus irmãos, eu estou falando eu gosto muito. Eu sempre falo, essa é a minha maneira de pregar. Extraindo aquilo que a Bíblia tem para nos oferecer, queridos, na sua palavra. Queridos irmãos, essa é a nossa missão. Servir o Cordeiro Jesus com tudo aquilo que nós temos. Dinheiro, inteligência, suor físico, musculatura e os nossos lábios. E a pergunta é, como é que o Cordeiro Jesus quer nos usar? Meus irmãos, o Cordeiro Jesus, ele possui muitos desejos. E esses desejos estão relatados na sua palavra. Mas existe um desejo tão enfático que ele tem. É que ele deseja ser conhecido em todos os povos, em todas as línguas, em todos os lugares. E ele ainda não é conhecido em muitos lugares. Enquanto eu estou pregando no púlpito dessa igreja que Jesus voltará daqui a pouco, existem povos no mundo que não conhecem que Jesus já veio pela primeira vez. Meus irmãos, essa riqueza, essa igreja, ela tem riqueza, essa igreja tem sabedoria, essa igreja tem força, essa igreja tem louvor. Mas a minha pergunta é, por que tem muitos aqui mesmo ao lado da igreja que não conhecem Jesus? Sabe por quê? Porque a culpa é nossa, nós perdemos a prioridade, queridos, que é tornar Cristo conhecido no meio dessas pessoas.
Nós nos deixamos levar pelo brilho das catedrais, pelo calor do holofote, pelos aplausos, e nós esquecemos da prioridade, que eu e você, nós fomos salvos para sermos testemunha de Cristo. Nós não precisamos de nenhum título para nós pregarmos a palavra de Deus. Nós não precisamos que o pastor... O grande erro de nós, irmãos, é que nós achamos que quem tem que evangelizar é o pastor. Se o pastor não for, eu não irei. Meus irmãos, ovelha produz ovelha, pastor pastoreia essas ovelhas, alimenta, dá o melhor. Meus irmãos, é nossa responsabilidade. Nós estamos no culto de missões, então é a nossa responsabilidade. Levamos a palavra de Deus para aqueles que não conhecem. E o meu apelo nessa noite, nós estamos montando uma nova equipe. Até agora, a equipe, irmãos, uma parte da nossa equipe, uma menina se casou com um africano e foi para a África. Agora na tradução só é a Betânia, eu e minha filha, essa é a nossa equipe. Estamos orando a Deus para Deus levantar novas pessoas que queiram aprender uma nova língua, querem renunciar a toda essa beleza que existe na cidade e ficar enfurnado numa selva, é isso mesmo. E irmãos, esse é o grande desejo do nosso coração. Então que os irmãos estejam orando por nós. Que o Senhor tenha misericórdia de nós no trabalho que nós estamos fazendo para Ele. E quando você quiser ir, lembre-se, nós podemos lhe ajudar aí até o campo missionário. Tá bom? Sou grato a Deus por essa igreja. E que Deus possa estar ricamente abençoando o pastor dessa igreja e o pastor que me convidou para estar nesse lugar. Meus irmãos, que Deus em Cristo vos abençoe no nome de Jesus.